daqui para frente, porque 2020 a gente já sabe, já passou, as pessoas ficaram em casa, as crianças ficaram em casa, os adolescentes também não tiveram aula, mas e 2021? O que vai acontecer em 2021? Nossa live de hoje a gente vai conversar com a Kátia Nogueira. A Kátia Nogueira, a doutora Kátia Nogueira, ela é pediatra, epidemiologista e presidente da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro. E está muito à frente dessa questão das escolas. O que vai acontecer com as escolas? Antes de chamá-la, estou esperando vocês entrarem, estou vendo que já tem bastante pessoas entrando. Boa noite para todos vocês que estão aqui. Eu acho que é um encontro que eu adoro, né? Da minha parte, eu adoro estar aqui com vocês e agradeço sempre a todos que estão aqui nos acompanhando. E eu vou chamar, então, a nossa doutora Kátia Nogueira para conversar com a gente. Vou ver se ela já entrou. Eu sempre gosto de dar um tempinho para ver se a pessoa já entrou. A Kátia já está aqui. Eu vou chamar. Boa noite, gente. Tem muita gente dando boa noite. Oi, Kátia! Oi, Márcia. Tudo bem? Tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Estou te ouvindo bem. Tá ótimo. Sabe que na outra live eu tive um problemão, eu não pude continuar com a minha live, foi assim triste. Mas agora é muito chato. Foi num lugar que a live está ótima. Vamos ver se os deuses da internet estão ao nosso favor. Combinava a minha internet com a dela, não sei o que aconteceu. E nós duas Márcias. Bom, Kátia, olha, eu vou estar aqui com você. Você que é presidente da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, como eu falei antes, e que está muito à frente dessa, vamos dizer assim, discussão, né, que está acontecendo sobre a volta às aulas. Então, eu queria conversar com você sobre isso e também, Kátia, sobre essa questão das crianças e adolescentes. Tem muita coisa que as pessoas falam, né? Ah, não, a criança passa muito para os outros, para os adultos. Como é que é? Não, criança não passa, não. Então, tem muita discussão com relação a isso. Então, eu queria abrir para você nos dar o que você está vendo em relação a essa pandemia e todo esse complexo problema das crianças e adolescentes fora das escolas. Bom, falando inicialmente um pouquinho de epidemiologia do Covid com as crianças. No início, como é uma infecção respiratória, principalmente, se pensou que as crianças fossem as grandes transmissoras, né? Como no caso da influenza, do H1N1, das outras doenças respiratórias. Você pode ver que quando uma criança fica doente, né, dessas doenças respiratórias habitualmente, os adultos ficam doentes, os professores, quem tem contato, né? Nós, pediatras mesmo, estamos geralmente muito... e até também pegamos por conta das crianças. Mas o que foi vendo ao longo dos meses, né, o que se foi observando, é que as crianças, no caso do coronavírus, eram menos suscetíveis à doença. E também as crianças assintomáticas, que era o grande medo, né, de serem as transmissoras, né, até para os adultos, até para os avós, enfim, para a população em geral, foi vendo que as crianças eram menos suscetíveis, principalmente as crianças abaixo dos 10 anos. Foi vendo ao longo dos anos. Kátia, por que principalmente as abaixo dos 10 anos? O que tem se pensa, tem várias assim, teorias, isso está até sendo estudado, é uma doença nova para todos nós, né? Existem algumas enzimas que as crianças ainda não têm, né? Uma angiotensina, então algumas coisas assim, está se pensando nisso, que é uma questão imunológica também, essa transmissão. Então, mas o que tem sido visto nos trabalhos é que as crianças são menos suscetíveis. As crianças são transmissoras, sim. As crianças sintomáticas também se transmitem, mas as crianças são menos suscetíveis à doença. E as crianças assintomáticas, mesmo portadoras do vírus, também transmitem menos. Isso aí é uma coisa muito boa, né? Já é um alívio muito grande. Mas é uma coisa de... Às vezes as pessoas ficam sem entender, né? Quer dizer, a criança pode ter o Covid, mas ela transmite menos que um adulto? Se o adulto tem Covid, é isso? Olha, se a criança estiver doente, se ela estiver com sintomas, ela vai transmitir basicamente igual. A criança sintomática. Mas a criança sintomática transmite menos. Isso aí já é uma coisa assim... É muito interessante isso foi observado. E por isso que tem visto, né, assim, a experiência internacional
das escolas europeias, até nas escolas americanas, né, que tem um maior número que a base populacional um pouco parecida com a nossa, em termos assim, um grande número de crianças, de jovens, crianças e adolescentes, a gente tem observado que essas crianças são menos suscetíveis do que a população em geral. Para você ter uma ideia, mais ou menos aqui no Brasil, elas são dados do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, que está lá no site, está disponível para todo mundo. Então, em torno de 3% da população é a população abaixo de 19 anos. E desses 3%, apenas 1,7% mais ou menos fazem as formas graves e apenas 0,7% vão a óbitos. Então, assim, não é assim, claro que cada caso é um caso, né? Um caso com uma família é 100%, porém, não existe esse grande adoecimento dos jovens, né? A gente considera adolescente, pela Organização Mundial de Saúde, de 10 a 19 anos e 11 meses, né? Então, a gente faz esse cálculo mais ou menos, quando a gente pensa na faixa etária pediátrica, a gente pensa abaixo de 19 anos. E esses dados nessa população específica de 19 anos para baixo, até os 0, de 0 aos 19 anos, fica melhor assim, a taxa de contaminação é muito grande. Muito grande. É pequena, é bem pequena. É pequena. Agora, Kátia, mas com relação aos adolescentes, a gente já sabe que eles têm uma vida, né, mais fora de casa. Né? É meio incontrolável muitas vezes. Né? A gente vê um jovem de 18, 19, 17 anos, ele já tem uma vida, vamos dizer assim, social muito intensa. Uma criança você ainda consegue que fique em casa. Qual era o ideal? Seria que o jovem também ficasse mais em casa, né? Porque eles acabam fazendo essa contaminação rodar, né? Assim, existe esse paradoxo, né? A criança menor, ela transmite menos, mas ela não é tão capaz de fazer as medidas de distanciamento. Por exemplo, uma criança de 2, 3 aninhos vai encontrar um coleguinha, vai querer abraçar, vai querer beijar. Né? Essa transmite menos. O adolescente, teoricamente, as crianças maiores também, né, de 6 aninhos, elas já conseguem fazer todas as medidas de usar a máscara, elas conseguem fazer o distanciamento. Só que, sim, o adolescente, uma das características principais é a socialização. Ele precisa estar entrando em contato com seus pares, né? E essa população é a que mais teve questões também de impacto na saúde mental. Por quê? Eles necessitam dessa... Kátia, desculpe, mas que coisa importante isso, né? Esse impacto na saúde mental dos adolescentes. Sim. Porque a gente está numa saúde física, né? Quer proteger, né? E quer que eles se protejam, mas tem esse problema mental que deve estar, assim, muito difícil dentro da casa das pessoas, né? Sim, exatamente. A gente vê crianças, adolescentes, né? Se a gente for pensar nos adolescentes, eu vou te falar dos impactos também das crianças menores. Mas no adolescente, principalmente, a questão de ou compulsão alimentar, a gente viu muito compulsão alimentar, ou não querer comer nada, né? Também, quase anorexia. Questão de autoflagelação, né? No caso, cutting, de cortes realmente, depressão, ideação suicida, cyberbullying, porque também ficam muito tempo na internet. Então, assim, toda essa questão do impacto, porque o adolescente, ele necessita dessa socialização. Nas crianças menores, nós vemos também, assim, crianças que regrediram nos seus marcos de desenvolvimento, crianças que já estavam comendo comida no garfinho, na colher, já querendo comer também, voltar para a mamadeira, uso de fraldas, urgência urinária, obesidade. Para você ter uma ideia, eu trabalho no Hospital Pederneiras. Deu uma congelada, Kátia. Tá. Nós atendemos uma criança de 3 aninhos que ela foi atendida em fevereiro e ela volta em setembro para a gente com mais 15 quilos. Essa criança... 15 quilos com 3 anos?
3 anos. 15 Mais que de fevereiro para setembro. Essa criança apresentou. E nós vemos muitas crianças também com a mãe falando, ela está muito agressiva, batendo nos pais, nos irmãos. Então, uma agressividade muito grande, um medo muito grande. As crianças foram apresentadas à morte, né, Márcia? isso Não se... é importante isso, porque elas vivenciaram a morte através da mídia, através dos familiares, né? Exatamente. E o medo. O medo. E a angústia de ficar doente, de quem vai ficar doente, por que ficou doente. Deve ter sido, assim, quase uma situação, entre aspas, de guerra, né, Kátia? Exatamente. Se a gente pensar em situações de muito... Sim, e uma outra coisa que a gente fala é que a criança também ficou com um grande medo de ser transmissora. Eu não quero, a criança e o adolescente também, né? Não quero passar para os meus avós, eu não quero passar para os meus pais. Então, um medo muito grande. Então, e esse distanciamento fez uma diferença muito grande para as crianças, né? Um peso. E a gente vê, Márcia, a escola como um local de proteção. A escola... Pois é, é muito importante você colocar, Kátia, por que a escola, apesar da pandemia, desse medo que as pessoas têm de mandar os filhos para a escola, né? Porque existe, né? Você fica com medo de mandar meu filho para a escola no meio da pandemia, né? Por que a escola, apesar de tudo isso, ainda é um ambiente mais, vamos dizer, saudável para a maioria? Então, assim, como eu comecei falando, né, que como as crianças transmitem menos, então a escola é um local seguro. Então, a escola tem até trabalhos colocando trabalhos internacionais que mostram que a escola como um local de maior proteção mesmo na questão da transmissibilidade da doença. Bom, isso é um ponto. O outro ponto, a questão da proteção para a criança. Bom, nós vivemos num país, né, que tem a questão de pessoas em situações de vulnerabilidade é muito grande. Então, a escola é um local que tu tem uma alimentação adequada, uma alimentação equilibrada. É um local também que você tem onde a agressão, né, a criança que sofre violência em casa, ela na escola, muitas vezes é o local que ela vai falar o que está acontecendo em casa. É um local que os cuidadores podem observar os professores ou os funcionários da escola podem observar que aquela criança mudou o comportamento. Então, muitos casos de abusos sexuais são descobertos, são vistos e são levados ao conselho tutelar pela escola. Enfim, uma série de outras questões que fazem esse impacto de local de proteção. Né? E além do local de desenvolvimento intelectual, né? Claro, Kátia. Kátia, eu estou vendo algumas pessoas falando assim, meu neto não sai da internet. A outra diz assim, minha neta disse que hoje que ela estava enfastiada, né? Sim. Então, tem outros que dizem que as crianças estão sofrendo até mais que os adultos, porque eles não têm a compreensão geral da situação, né? É um impacto muito grande na vida deles. Crianças ficaram confinadas em apartamento, né? E tendo que ficar com os pais que precisam trabalhar e não estão podendo ir no office, né? Tem atenção familiar, né? Então, é realmente um momento muito difícil. Eu sempre penso, para idosos e para crianças. São as duas pontas, acho que estão sofrendo muito nessa questão desse isolamento social. Muito, muito. As crianças, elas necessitam de ar livre, né? Elas têm uma energia muito grande. Então, elas precisam colocar essa energia para fora. E muitas crianças ficaram realmente dentro dos apartamentos. Crianças em comunidades, os pais tendo que trabalhar, foram colocadas assim, que a gente chama assim de crecheiras, assim, uma pessoa toma conta de todas as crianças, ou é um adolescente que toma conta de todas as crianças, né? A questão do tédio é uma coisa muito... As crianças estão, assim, oscilando, as crianças e os adolescentes, né? No momento, elas estão, quer ficar no computador, outras dizem, não quero mais, eu cansei. Então, assim, e sofreram uma gangorra de sentimentos. E quando foi em setembro, outubro, não sei se você lembra, vai voltar à escola, não vai voltar à escola, vai voltar, não vai voltar. Eu me lembro de uma pediatra
falando que ela, assim, a filha dela nem dormiu à noite quando falou que ia voltar à escola, né? Arrumou a mochila, fez tudo, arrumou as máscaras que ia colocar. E aí, um juiz, né, colocou, não vai voltar à escola. No caso, era escola particular na época. Escolas vão estar fechadas, só volta quando tiver vacina. Então, ela falou, olha, Kátia, eu não tive nem como contar para minha filha ainda que ela não vai à escola segunda-feira. Muito complexo isso. Aliás, Kátia, falando sobre a questão, tem duas questões aqui, depois a gente vai abordar uma, depois outra. A vacina, as questões das vacinas e a volta às aulas, né? O que está acontecendo? Que eu falei que você está muito à frente dessa questão da discussão sobre a volta às aulas. Como é que está isso? Quer dizer, vai ter aulas? Olha, nós tivemos uma vitória muito grande essa semana, né? Porque ontem saiu que o governo de São Paulo, as aulas vão voltar em fevereiro, dia 1º de fevereiro, eu acho que é para as escolas do educação infantil, e do dia 4 do fundamental em diante. Então, isso aí foi uma grande vitória, ficamos muito felizes. Os pediatras e a sociedade de São Paulo que fez esse movimento de escola com ciência, se eu não me recordo, conseguiram isso. Nós tivemos no início da semana o Paraná também dizendo que volta em fevereiro e semana passada Santa Catarina. Nós pediatras e a sociedade civil também, mas existem alguns movimentos locais, Bahia também, aqui no Rio de Janeiro. A nossa ideia é que volte nos 26 estados, Márcia, do Brasil. E no Distrito Federal. A gente quer que escola para todos. Escola privada e escola pública. E não é qualquer escola. A gente não está assim, vamos voltar e pronto, acabou. Não, nós queremos uma escola com condições para funcionários, para os professores, para toda a comunidade escolar. Isso aqui que é importante. Uma escola segura para todos, mas nós queremos que a escola seja garantida no público também. Porque as escolas privadas no Brasil, elas são equipadas, elas conseguem. Nós temos, né? Mas nós temos escolas públicas que elas já estavam ruins antes da pandemia. Elas já não estavam funcionando bem antes da pandemia. E essas escolas têm que ser equipadas. Elas precisam de saneamento, de água com sabão para lavar a mão. As escolas têm que ser arejadas, tem que ter janela, tem que ter limpeza das superfícies, tem que ter máscara para os professores, equipamento de proteção individual, que a gente chama de EPI. As crianças têm que ter máscaras também, trocar as máscaras. Pois é, a questão da máscara em criança. O Kátia, até falei para você outro dia, eu vou contar aqui, que eu recebi um vídeo de uma família americana, uma moça chorando, porque a filha dela, de 2 anos, não tinha conseguido ficar de máscara no avião, eles estavam viajando, um voo interno nos Estados Unidos, e eles foram tirados do voo porque não decolavam se a menina não botasse a máscara. E ela estava chorando assim, mas como é que eu obrigo a minha filha de 2 anos a colocar a máscara? Então, eu queria saber isso. Criança de 2 anos tem que ter obrigatoriedade de usar máscara? Pois é. Isso mudou. No início, a Organização Mundial de Saúde ela tinha lançado a partir dos 2 anos. Isso mudou em termos de Organização Mundial de Saúde. Então, está sendo preconizado agora em outros países, Europa, Ásia, a partir dos 5 anos. Porém, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela segue a Academia Americana de Pediatria também. E lá é a partir dos 2 anos. Então, isso não mudou. Como é que você obriga uma criança de 2 anos a ficar com uma máscara, gente? É muito difícil. É muito difícil. Existe já um movimento dentro da Sociedade de Pediatria reavaliando essa questão também da máscara aos 2 anos. É muito difícil mesmo. Eu fico imaginando, eu tenho netos, eu 2 anos jamais iam ficar com uma máscara. Isso eu acho incrível. Mal fica, às vezes, com um cabelinho preso, né? Mais assim, máscara. Fica de máscara. E também, se a pessoa no avião tira a máscara para comer e para beber, como é que uma criança de 2 anos não pode ficar sem máscara para decolar? Eu não entendi isso. Não consigo entender. Mas ainda é uma recomendação. Ainda e não sabemos se vai mudar isso para o ano que vem, mas ainda é uma recomendação.
Então, porque assim, Márcia, mesmo que com as vacinas, né, mesmo que os adultos estejam vacinados, a máscara continua. Claro. A máscara vai continuar ano que vem. Eu já ouvi de médicos que a previsão é mais 2 anos usando máscara. Você acha que é isso mesmo? Olha, 2021 com certeza. Com certeza. 2021 com certeza. 2022 tem uma esperança que a máscara, que a gente não precise mais usar. É uma coisa muito complicada para todo mundo isso. Agora, Muito. quer dizer, e você acha que as escolas no Rio de Janeiro e no resto do Brasil elas vão começar a funcionar a partir de 21, mas completas ou vai ser aquele rodízio? Chega um, vai terça e quinta, outro segunda e quarta. Olha, o ideal, né? A escola mudou, né? A escola que a gente conhecia até março de 2020 mudou. Eu acho que você está... Tudo bem? Tudo bem, você de vez em quando fica rodando aí. Então, a escola que a gente conhecia vai mudar mesmo. Então, assim, o que acontece é que provavelmente terão esses rodízios, parte da turma, metade da turma pode ser um terço da turma e fazer rodízio, né, dos 3 grupos, porque seriam bolhas. Por que isso? Com essas turmas menores, você consegue controlar os casos da infecção, entendeu? Por exemplo, vou te dar o exemplo de São Paulo, que vai funcionar assim. O nível de vermelho, laranja e vermelho, é o nível de maior transmissibilidade. É como está agora, aqui no Rio de Janeiro, né? Então, tá assim. Então, quando tiver essa faixa vermelha e amarela, estima-se que um terço da turma vá à escola. Então, um terço presencial, 2 terços híbrido, né? Ensino online. Bom, quando tiver mais ou menos amarelo, assim, né? Em termos de menos transmissão entre as pessoas, entre a população, então mais ou menos metade da turma. E quando tiver azul, verde, com transmissão bem baixa, a turma inteira. Esse aí é o ideal, né? É o ideal, né? Mas a gente não sabe quando é que vai chegar nisso, né? Não. Eu quero te perguntar outra coisa. E a vacinação? Criança deve se vacinar? Olha, a vacinação atual, as crianças têm que se vacinar e as crianças têm que ter toda a sua caderneta de vacinação em dia. Vacinação de Covid. Tá, Covid. Eu quis falar, Márcia, só dessa vacinação, porque assim, infelizmente, esse ano, né, já tem acontecido ao longo dos últimos anos, nossas coberturas vacinais não alcançaram 95%, infelizmente. Então, assim, nós pediatras nós estamos assim fazendo uma campanha muito grande em relação à caderneta de vacinação completa. É compreensível, né? Muitos pais ficaram com medo de levar os filhos nos postos de saúde, até com medo de uma contaminação. Então, mas a gente necessita que todas as crianças sejam vacinadas e estejam com essa carteira em dia. Agora estou falando de Covid. Tá. Covid, porque a gente tem lido assim, não, é a partir dos 16 anos. É isso mesmo? Olha só, vamos lá. Não tem estudos ainda em criança. Tá? Não tem estudos no mundo. Todas essas vacinas que estão sendo feitas, que estão sendo estudadas, e a mesma a da Pfizer que já está sendo aplicada, né, no Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, alguns países da Ásia. Então, essas vacinas são para os adultos. Então, as primeiras pessoas que serão vacinadas são acima dos 75 anos, depois acima dos 60 anos, profissionais de saúde e pacientes que têm uma morbidade, uma comorbidade, que a gente chama, né? Uma doença grave, como diabetes, obesidade. Então, esses pacientes serão vacinados. Agora, as crianças não serão vacinadas. As crianças pensa se vacinar em 2022. Então, quem está esperando que seu filho seja vacinado para voltar à escola, não vai voltar. Não vai, né? Não vai ser assim, né? Não vai ser assim. Porque o que acontece, Márcia? Todo plano... vocês não querem vacinar por quê? Tadinha das crianças. Não. Todo plano pensa assim, quais são as pessoas mais suscetíveis? Então, como eu falei para você no início, né, da nossa conversa,
As crianças são menos suscetíveis, as crianças têm menos taxa de transmissão e de infecção. Então, é um grupo protegido. Porque não vai ter vacina para todo mundo. Não vai ter vacina para todo mundo em 2021. Não A gente vai. tem que trabalhar com essa realidade. É. Né? Até porque a logística para ser implantada, né? A compra de Sim. seringa, quando começa a ver os números, são uma enormidade, né, Kátia? Exatamente. Você, logista, o que você tem observado? Assim que você possa contar. Em termos da distribuição das vacinas, pois é, a gente está querendo que a da Pfizer, assim, seja a vacina que provavelmente vai chegar aqui, né? Temos... o que está sendo esperado é que essas vacinas sejam submetidas à Anvisa, né? A gente precisa dessa aprovação da Anvisa. E as produtoras de vacina ainda não teve nenhuma submetida ainda. Existe um plano de, assim que for submetido à Anvisa e a Anvisa aprovar, tem em seguida a vacinação. Né? Nós temos muita esperança. Eu sou voluntária do estudo da Oxford. É voluntária? Você já recebeu? Já recebi 2 doses. Mas eu não sei se eu... se eu... placebo ou se é a vacina? Sim, não sei se eu sou do grupo controle ou não. Então, vamos ver. Coisa. Desculpa, não te ouvi. Você tem alguma coisa com a vacina que você tomou? No primeira dose eu senti um pouquinho de dor local, a segunda dose eu não senti nada. Não senti. E isso será que não é porque você recebeu a vacina realmente? Não sei. Se eu você sou tem dor local com placebo, Kátia? Pois é. Será que eu sei que eu não fiquei doente. Eu não fiquei doente. Meu marido teve a doença, eu não tive. Mas tem muita gente, muitos casais que acontecem isso, né? Que sim. Um tem, o outro não tem. Eu, por exemplo, tive, e o meu marido, Cláudio Pereira, não pegou. Né? Então, foi ao contrário. Ele não pegou, eu tive. Brando, mas tive. E ele não pegou. Quer dizer, tem muitos casais assim, né, Kátia? Tem muitos casais assim. Tem vários médicos, colegas que pegaram, e pediatras também, e eu não peguei. Então, assim, não sei. Depois, no primeiro momento, até pensei que fosse vacina, que tivesse proteção, mas não, porque eu já fiz a sorologia e não tenho anticorpos. Não? Mas estou querendo ter. Você mesmo tendo, você não ficou com anticorpos? Não, então, eu não tive. Você não teve, desculpa. Quem teve foi não, ele. Quem teve foi ele. Pois mas a questão do anticorpos também, né, Kátia? Protege quanto tempo, né? A gente não sabe. O que a gente vai... Agora são todos estudos prospectivos. O que acontece? Essa vacina é muito nova. Ela foi aprovada... As vacinas, todos os estudos, né, na fase 3, foram, assim, muito rápidos mesmo, né? Assim, o mundo todo, né? Os cientistas do mundo se debruçaram em relação à vacina, né? Uma vacina eficaz, uma vacina segura. Então, agora nós vamos ver qual o nível de proteção que essa vacina vai ter, né? Então, pois não, eu perguntei no sentido de quem teve e tem aquela idade do GGGM. Sim. Isso sabe quanto tempo, né? A pessoa tem uma certa imunidade, né? Pois é, nós estamos observando que já tem casos de reinfecção. Pois é. É isso aí. Isso é terrível. Isso é complexo. Olha, para mim, achei a coisa mais complicada. A pessoa pensar que já passou por aquilo, pode pegar de novo, né? Exatamente. É um vírus, assim, muito diferente de tudo, né? Que a gente já viu, né? Assim, pegou todos, né? O mundo todo, super, assim. Agora, as classes menos favorecidas foram as que mais sofreram, né, Márcia? Assim, por conta de um acesso à saúde, né, né, as pessoas Às vezes, vulneráveis. acesso à saúde e na rede privada não sobreviveram também. Tem pessoas que tiveram todo o suporte, né, e não conseguiram vencer.
É Porque uma existe a questão do que a gente chama do hospedeiro, né? A questão do individual. Então, assim, como o seu organismo também vai, né, vai combater aquele agente, né, externo, aquele agressor, né? Então, existem organismos, né, que realmente conseguem combater muito bem e outros não conseguem. Então, aquela parte infecciosa, inflamatória, realmente, né, às vezes, mesmo com todo o equipamento, com todo o cuidado, pode ser fatal mesmo. Né? Ô, Kátia, eu tô me lembrando que teve uma moça que me escreveu que ela mora em Leeds, na Inglaterra, e ela é professora lá. E ela me escreveu dizendo que lá eles são proibidos de usar máscara nas escolas. Você tem notícia de alguma coisa sobre isso? Olha, até eu tentei ver isso, pesquisei sobre isso. Parece que o seguinte, não é que seja proibido, mas parece que não é recomendado para os menores de 6 anos. Justamente porque, como eu te falei, esses estudos, as crianças com menos de 5 anos, elas transmitem muito pouco mesmo, né? Então, e essa faixa etária é a faixa da alfabetização. Então, muito provavelmente, essas crianças abaixo de 6 anos, né? Esses professores que trabalham com essa classe, que a gente chama aqui, no caso, no Brasil, seria educação infantil. Talvez seja não recomendado o uso da máscara, mas, assim, uma proibição eu achei meio difícil. Eu até tentei achar, mas essa não consegui. Entendi. Aqui no Brasil não tem isso, né? O professor pode ir de máscara, né? Não, a questão no Brasil, o professor vai ter que ir de máscara. É muito importante que o professor que estiver doente, né, não vá à escola, né? Não vá. O que a gente. E não só o professor, né? Quando a gente fala do professor, a gente fala de toda a comunidade escolar. E assim, Márcia, uma coisa desse movimento dos pediatras que querem esse retorno escolar para todos, né? O lugar de criança na escola, né? Que é uma das campanhas que tem. A gente pensa o seguinte: se a escola é essencial, então o professor também, e o professor e a comunidade escolar também tem que ser encarado como um serviço essencial. Então, coloque na prioridade lá nas categorias de vacinação a vacinação dos professores também. Claro, aquele professor que tiver acima de 60 anos, beleza, ele já vai ser vacinado nessa primeira leva, né, dos idosos acima de 75, depois acima dos 60. Esse professor já vai ser vacinado. Mas o que nós pensamos, né, o que nós queremos é que, como sendo sim, a educação é essencial e é um direito da criança, então ela é essencial. Nós queremos que os professores também sejam incluídos nessa categoria da vacinação. Pois é. E agora, vem cá, quando é que você acha que vai começar a vacinação? Você que é da área médica. O que você está ouvindo aí? Vai ser quando? Olha, assim, existe uma grande expectativa, né, para início, assim, para janeiro, né? A gente quer muito, porque o que aconteceu? Infelizmente, houve uma politização dessas questões, né? Então, assim, é isso que a gente, né? Como a questão da escola, né? Está tendo radicalismos, né? Para você ter uma ideia, nós fomos até chamados de genocidas, os pediatras que querem o retorno da escola. A gente fala, olha, pediatra ele não está tendo partido de ninguém, ele quer, o nosso partido são as crianças. E, infelizmente, com a questão da vacina, também houve uma condução por parte dos nossos gestores, essa questão, uma queda de braço, entendeu? É verdade. Agora, então, você está esperando a vacina da Pfizer, que é essa que você, eu vi que os olhos brilharam, achando que essa daí que pode ser uma boa vacina aqui. A vacina a própria Coronavac também, do Butantan, eu acho que do Instituto Butantan, eu acho que tem condições, tem a vacina da Moderna, tem algumas vacinas que podem realmente chegar ao Brasil, vai depender das negociações, o nosso Plano Nacional de Imunização,
é um dos melhores do mundo. Então, assim, nós temos orgulho disso e nós queremos que ele volte a brilhar. Então, nós queremos... Claro. Porque E sabe que o essa Brasil, questão as aí das... coisas são muito bem feitas, né, Kátia, de uma maneira... Sim. E nós Né? conseguimos levar. Então, assim, vendo o problema da vacina da Pfizer em relação ao armazenamento, que ela tem que ficar no primeiro momento a menos 70 graus. Então, assim, essa vacinação pode ser nos grandes centros e levar as outras para os centros menores, porque o Brasil, né, é continental. As vacinas, né? Não tem jeito. É. Kátia, E outra coisa, são 2 doses. Essas são duas. vacinas todas são 2 doses. Então, e mesmo aquelas pessoas vacinadas têm que continuar a usar máscara. E quem teve coronavírus tem que ser vacinado também, né? Sim, pode ser vacinado. Exatamente porque o que você levantou. Olha que curioso. O seu medo, o seu temor, né? Ah, puxa, eu tive a infecção. Puxa, será que eu vou ter de novo dali a 3, 4 meses? A imunidade da vacina é uma imunidade mais eficiente, entendeu? Então, é importante que mesmo aquelas pessoas que tiveram a doença se vacinem também. É super importante isso. Quer dizer que não tem nenhuma contraindicação, né? De quem já teve se vacinar. Porque as pessoas... Mas eu já tive, eu vou me vacinar? Não preciso. Mas precisa, né, Kátia? Precisa. E outra coisa, existem muitas fake news, né, Márcia? Isso aí é um problema. E não é só da coronavírus, não. Essa vacina do coronavírus, não. Já existem várias fake news em relação à vacina do sarampo, em relação à vacina do HPV. Então, assim, existem os movimentos antivacinas e existe uma outra coisa que é essa questão das mídias sociais, dos grupos de WhatsApp, falando que a vacina vai mudar o seu DNA, você vai tomar a vacina e acordar um extraterrestre no dia seguinte. Gente, isso aí não vai acontecer. E eu peço realmente que, se você receber uma coisa, uma notícia no seu WhatsApp, no seu grupo da família, que você, assim, muito estranho em relação à vacina, entra no site da OMS, entra no site do Ministério da Saúde, pergunte ao seu médico, não repasse essa informação. Isso é muito importante. Não repassar fake news. Ou que você não sabe que tem dúvida. Uma coisa muito doida, você não passa. Não passa. É melhor. Quando as todas voltadas aqui para a saúde, eu mando para os médicos que eu conheço e pergunto, o que você acha disso? Porque são os mais indicados a realmente esclarecerem as dúvidas, né? Exatamente. Mas olha, Kátia, eu quero te agradecer muito a nossa live. Foi ótima. Parabéns aí pelo seu trabalho. Eu sei que você está trabalhando muitíssimo nessa área toda de colégios, criança, volta às aulas. Quero te desejar uma boa sorte aí, que a gente possa ver um ano de 2021 com as crianças tendo uma vida mais normal para elas, né? Com a convivência com filhos, aprendendo, né? Tendo a sua vida mais recuperada. Crianças e adolescentes, né? Todos a gente quer, mas esses são os que estão em formação e está fazendo muita falta mesmo. Exatamente. Eu quero, assim, deixar um recado, assim. A gente tem muito medo da evasão escolar. A gente tem muito medo daquele jovem que... Um relato aqui de uma professora que viu seu aluno vendendo bala no sinal, né? A gente tem medo que esse jovem não volte para a escola. Como eu falei aqui, a escola é um local de proteção. Um local de... Não é só um lugar pedagógico, né? Você, como escritora até de livro infantos juvenis, né, sabe disso, né? Que quanto que a escola traz de bom, né? Quanto abre os horizontes, quanto aumenta a esperança, a expectativa de vida, de evolução. Então, a escola tem todo esse lado bom, mas também tem esse lado que nós, pediatras, nos preocupamos, que é o local de proteção. Então, assim, a gente acha que a sociedade civil ficou muito silenciosa em relação ao retorno escolar. Então, nós temos que reivindicar dos nossos gestores, dos nossos governantes, esse retorno escolar para todos, privado e público, e uma escola, não é qualquer escola, como eu falei, uma escola em condições de receber essa criança e toda essa comunidade escolar. Então, eu espero que 2021 seja um ano melhor, um Natal mais comedido, né?
com as pessoas no seu núcleo familiar. Não vamos aglomerar, por favor. Não vamos aglomerar, não é? Tá Para a certo. gente ter um 2021 melhor e com saúde, com vacina para todos. Eu acho que a gente tem que pensar que 2021 vai ser melhor, tem que ter positivo na cabeça, porque quando a gente está mais positivo, as coisas caminham melhores mesmo. Sim. Obrigada, Kátia. Foi um prazer. E positividade é esperança, né? Então, não é? Vamos ter esperança. Kátia, muito obrigada. Viu? Obrigada a você pelo convite. A Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro, a SOPERJ, está aberta para... Nós temos vários especialistas. Quando você precisar, pode chamar a gente, que a gente vem. Tá bom. Obrigada, Kátia. Obrigada. Um beijo. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Gente, espero que vocês tenham gostado. Ela esclareceu tantas dúvidas aqui com relação ao colégio, a questão toda da transmissão, né? Muito importante tudo isso. Eu quero desejar a vocês um bom final de semana. Segunda-feira eu estou de volta com o Dr. Mário Geller, que é um super alergista, imunologista, que frequenta Zooms de academias importantes nos Estados Unidos, é professor de uma grande universidade americana em Chicago, a Northwestern University, e ele vai trazer para a gente muitos dados importantíssimos sobre as vacinas também e as alergias, que são acontecimentos também perto dessa questão do Covid. Algumas pessoas têm que ver como é que fazem com as alergias nesse momento, tá bom? Uma boa noite, a gente se vê então segunda-feira. Até lá.